We're begging. Can't you see? We're sorry. Doesn't look like anything to me. Olá a todos, aqui é Márcio Pimentel e conforme prometido, hoje vamos falar do primeiro episódio da segunda temporada de Westworld. Mas se essa é a primeira vez que você me vê, por favor inscreva-se no canal e ative o ícone de notificações para receber mais vídeos como esse. Bora lá? O que é importante mencionar é que a história da primeira temporada se passa de forma acrônica, ou seja, fora de ordem cronológica. Mas como o parque temático Westworld se passa no Velho Oeste, isso acaba nos passando a sensação de que tudo está acontecendo ao mesmo tempo, mesmo que existam algumas pistas de que não é necessariamente assim. Fazendo um resumão em ordem cronológica, a primeira temporada se passa ao longo de 35 anos, quando Robert Ford, o personagem de Anthony Hopkins, e Arnold, o personagem de Jeffrey Wright, criam o parque. Durante o tempo que Arnold está vivo, ele fazia diagnósticos com um host que ele considerava de certa forma especial, que é a gentil filha do rancheiro conhecida como Dolores. E podemos ver isso no primeiro episódio da segunda temporada, onde ele fala: às vezes você me assusta, não pelo que você é, mas pelo que você pode se tornar. Arnold percebeu que a sua criação tinha o potencial para ganhar consciência própria e para testar sua teoria, ele cria um labirinto para Dolores, onde caso ela chegue à solução por conta própria, ela alcançaria a autoconsciência, corroborando o pensamento do filósofo René Descartes: penso, logo existo. E na história, uma das chaves para se alcançar a autoconsciência foi a programação das Reveries, que são os famosos devaneios tão citados na série. Dolores resolve o labirinto e acha o brinquedo enterrado em frente a uma cruz com o nome dela. Para isso tudo fazer mais sentido para você na teoria de Arnold, para se alcançar a consciência, ele baseou a linha de aprendizagem em forma de pirâmide, mas mais tarde ele se deu conta que era mais como um labirinto, onde as escolhas que o levavam para a borda do labirinto o deixava meio descontrolado e insano, exatamente como os hosts que ficavam escutando uma voz interna como se fosse a voz de Deus dentro da igreja. E as escolhas que o levavam para o centro do labirinto era onde se adquiria consciência e equilíbrio. Resumidamente, essas vozes que os hosts ouvem são a própria consciência. E percebendo isso, Arnold se deu conta do dilema moral, que mesmo que de forma artificial, eles criaram vida. E não poderiam abrir o parque e deveriam contar suas descobertas para Robert. Só que Robert não aceita muito bem a ideia da consciência adquirida. De certa forma, protegendo a sua criação, ele afirma que os humanos veriam os hosts como uma ameaça à vida, ou seja, uma visão mais pragmática do que filosófica. Albert, que já sofria com a perda do filho, implanta a linha de história de Wyatt, que é o vilão do parque, em Dolores, para matar todos os hosts e o próprio Albert, que acreditava que isso faria com que fechassem o parque para sempre. Infelizmente para ele, tudo é encoberto e Robert acaba abrindo o parque com a ajuda de um grupo de investidores. Depois da morte de Arnold, temos a história do ponto de vista dos investidores da empresa Delos, o presidente Logan, personagem de Ben Barnes, e o vice-presidente William, personagem de Jim Simpson. Uma das primeiras coisas que se nota é que William faz parte da Delos porque vai se casar com a irmã de Logan. Em outras palavras, ele não faz parte da família e tem que se provar a todo tempo para Logan. E isso é importante porque o personagem de William descobre sua verdadeira natureza dentro do parque, que é o lugar onde ele pode ser ele mesmo sem restrições. William, querendo se aproveitar do melhor do lugar, se coloca nas narrativas mais perigosas do parque, como caçar um bandido procurado e participar da guerra que seria a Guerra Civil Americana. Durante essas aventuras, William e Logan encontram Dolores, que está com defeito e não faz parte da narrativa que eles estão participando. E William decide ajudá-la porque percebe que de alguma forma ela não é como os outros hosts. Esse arco de história é muito interessante porque é que descobrimos que o William é o Homem de Preto vivido por Ed Harris, que seria a terceira parte dessa narrativa que alterna durante a série. Nessa parte da história, a Delos quer se livrar de Robert Ford e o Homem de Preto quer que os hosts atinjam seu potencial e possam revidar os ataques que sofrem e que aquele mundo se torne uma espécie de mundo verdadeiro. A primeira temporada acaba com a descoberta de que Robert reconheceu que Arnold estava certo em relação à consciência dos hosts, mas que a morte dele pela mão de Dolores tinha sido de fato um suicídio, uma vez que ele a programou para matá-lo com a narrativa do vilão Wyatt. O final da temporada culmina com Dolores ganhando consciência total de seus atos e matando todos os humanos que estão no parque,
porque agora ela se lembra de todas as suas narrativas e de tudo que foi feito com ela. Obviamente existem muitas outras coisas acontecendo, como o fato de existir um host chamado Bernard, que é uma versão de Arnold construída por Robert, e o fato de Robert programar uma sequência de narrativa para a host Mavis se lembrar das vezes que ela foi morta e reprogramada. Mas, como esse vídeo é sobre a segunda temporada, vamos começar a falar sobre ela. A primeira coisa que temos de levar em consideração é que haverá novamente diferentes linhas de tempo, coisas que acontecerão no presente ou no passado, mas agora farão mais sentidos e serão mais fáceis de serem identificadas. Esse primeiro episódio começa cheio de revelações, como a confirmação das conversas de Dolores e Arnold 30 anos atrás, que culmina com a morte de Arnold, e ele apostando que se ela chegou a desenvolver consciência uma vez, ela conseguiria novamente, o que ela consegue e está se tornando uma espécie de messias para os hosts, uma vez que ela não é mais a filha do rancheiro ou até mesmo o vilão Wyatt, ela simplesmente evoluiu. Uma outra coisa que parece que vai ficar mais evidente é o mundo corporativo por fora do parque, bem como os outros parques, já que sabemos que pelo menos ao Samurai World, que aparece rapidamente na temporada passada, mais um tigre que aparece morto e informam que só haviam tigres de bengala no parque número 6, e há a referência que Sizemore lê nas anotações de Mavis que a filha dele está no parque 1, indicando a existência de outros parques. Também temos a história de Bernard, que ficou completamente no ar, ou seja, qual vai ser sua linha de ação? Ele vai ajudar os humanos porque ele acreditou toda essa existência que era um humano, ou vai ficar do lado dos hosts porque ele acabou descobrindo que é um? Condições para ajudar os hosts ele tem. Todos na série acreditam que ele é um dos chefes do parque. Algumas pessoas me perguntam de que lado o Homem de Preto vai ficar. A dos humanos ou a dos hosts? Porque teoricamente ele queria que os hosts pudessem reagir de alguma forma. Ele queria de fato a narrativa que Arnold descobriu no passado. E a minha resposta para isso é que ele não está do lado de ninguém, a não ser dele mesmo. Ele vai poder viver o que sempre quis em seu potencial máximo, além de ter um novo jogo que Robert programou especialmente para ele. A versão mais jovem de Robert, que foi feita nos primeiros anos do parque, diz que ele tem que achar uma porta e tudo termina onde começou e começa onde tudo termina. E isso eu acredito que seja o William voltar a ser a pessoa que ele era antes de se tornar o Homem de Preto e ajudar na evolução dos hosts. Me parece que Robert teve 30 anos para planejar tudo o que queria depois da morte de seu amigo Arnold. Aparentemente, as histórias vão se separar em 4 narrativas. A do Homem de Preto em sua jornada no novo jogo que Robert fez para ele, Bernard e Christina, onde Bernard tem que esconder que é um host e Christina tem que resgatar um outro host do parque para sua corporação. A de Dolores e Ted em sua jornada de autoconhecimento e vingança, e finalmente a de Sizemore, Hector e Maeve. Diferente de Dolores, sabemos que Maeve teve seus upgrades com a ajuda de Robert, que secretamente foi fazendo modificações em sua programação com o acesso de Albert. A série toda é muito séria, com muita ação e consequência para tudo. Foi muito bom ver a cena de alívio cômico entre Maeve e Sizemore, onde ele tenta delatar que ela é um host, e ela fala: se você tentar alguma coisa como essa novamente, eu corto seu órgão favorito e vou fazer você comer, se bem que não vai ser uma refeição muito grande. Ele olha de volta e fala de forma bem engraçada: eu escrevi essa fala para você. E ela responde: você poderia ter pensado em alguma coisa mais criativa. E com todos os upgrades que foram feitos em Maeve, já sabemos que ela terá acesso a outros parques. E se eu tivesse que chutar alguma coisa, eu diria que a filha dela foi reaproveitada em outro parque como Samurai World. Ainda seguindo com as descobertas, temos o laboratório especial que a Christina escapa com Bernard, o que é muito interessante porque para entrar se precisa da verificação de DNA, da qual Bernard não tinha conhecimento que a Delos tinha dele em um banco de dados. E isso tudo me leva a crer que o William está envolvido, uma vez que ele é o CEO da Delos e ele provavelmente sabe tudo que a Christina está envolvida. Como eles estão coletando DNA de pessoas, há a possibilidade de tentar transferir a consciência para um corpo artificial, no melhor estilo da nova série da Netflix, Altered Carbon. Também descobrimos que o seguro que a Delos exige de Christina é o host que era o pai de Dolores no começo da primeira temporada. Voltando um pouco para Bernard, podemos ver que seu córtex cerebral está para parar de funcionar, até o ponto que ele tem que transferir um fluido do cérebro de um host para o dele.
mas no painel de controle informa que haverão apagões e perda de memória. E provavelmente é por isso que podemos ver as diferentes cenas dele na praia e no laboratório. Já no arco de história da Dolores, podemos ver que ela tomou uma decisão grande, que é de tomar o mundo todo. Aparentemente ela entende que se houverem humanos, ela nunca terá a oportunidade de viver em paz. Sempre haverá humanos contra hosts, da mesma forma que Robert havia previsto 35 anos atrás. E esses foram os momentos mais importantes sobre o primeiro episódio da segunda temporada. Caso você tenha alguma dúvida, pergunta ou sugestão, escreva nos comentários abaixo. Por favor, inscreva-se no canal e ative o ícone de notificação. Isso é muito importante para nós. Por hoje vamos ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!